Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar Marcelo, Daiana, pela coragem de realizar um evento presencial dessa retomada. É incrível o poder dos encontros presenciais e acho que isso ficou mais evidenciado ainda durante esse período de pandemia. Então, parabéns pela coragem e ação em prol do mercado que tanto sentiu durante esse período de pandemia. É meu prazer conduzir esse painel com 3 pessoas super experimentadas no tema que nós vamos tratar, que é a questão de arte, cultura e conhecimento, pensando nas comunidades pós-festivais. E aqui nós temos 3 promotores de grandes festivais, e acho que esse é um lance legal. Eu, antes de começar o painel, queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu vou dividir o público em 3 categorias: organizadores ou agências, fornecedores, e o terceiro público seria cliente. Então eu queria só para a gente poder direcionar como é que vai ser essa conversa do painel. Vocês podem dizer, para quem for agência, por favor, levanta a mão. Agência ou empresa organizadora, por favor, levanta a mão. A maior parte do público, beleza. Quem é cliente? Cliente final contrata evento? E fornecedor de evento? Você não levantou a mão. Quer falar sobre? Trabalha no setor? Trabalha no setor de eventos? É. Você? Sim? Beleza. Então tá joia. Bom, eu vou pedir para colocar essa apresentação na tela rapidinho, fazer uma introdução para vocês dessa discussão, e logo depois a gente começa um bate-papo. Um spoiler para vocês é que eu pedi para os nossos convidados para que eles trouxessem para a gente uma imagem, e essa imagem fosse um reflexo daquilo que eles percebem como sendo o principal ponto de memória do evento deles e como é que ele se conecta com as pessoas. Meu nome é Rodrigo Cordeiro, como está ali. E talvez o grande ponto que eu convido vocês a pensarem é talvez pensar de uma maneira um pouco mais disruptiva. Esse aqui era o ponto de instalação do 8º Fórum Mundial da Água, evento que eu tive o prazer de organizar em Brasília. Eu acho que a discussão aqui, que nós vamos ter, ela é muito menos sobre estruturas, portanto não é sobre a tenda, não é sobre essa parte montada, mas sim sobre sorrisos, sobre engajamento de pessoas, pessoas que teoricamente não seriam público-alvo do evento, mas como é que a gente leva temas técnicos ou temas que não são do dia a dia das pessoas para dentro do coração delas. E talvez seja uma transformação da informação, que a única coisa que a gente é capaz de fazer é esquecer os pilares do mais, daquelas 4 letrinhas que fizeram esse mercado durante tanto tempo, que era essa área de meetings, incentivo, conferência e exposição, e a partir de agora começarmos a construir experiências a partir daquilo que de fato as pessoas almejam. As pessoas esperam, e como é que você faz com que o teu assunto chegue a um número maior de pessoas? Então, esse painel aqui não é para falar sobre isso. Não é para falar sobre isso. Nós não vamos pensar em estrutura aqui. Aqui tem 80 mil metros quadrados, mas aqui essa não é a conversa. A conversa é como é que isso aqui tudo toca o coração das pessoas, e isso a gente só faz se a gente unir as 4 letrinhas do mais, criando experiências onde a agência não fica responsável puramente por organizar alguma coisa, entregar alguma coisa no âmbito de produção, mas sim que ela entrega como engajar o maior número de pessoas em cima do assunto. Eu sou apaixonado pelo tema da água, é um assunto que me mobiliza, é um assunto de família, e logo depois, dentro desse pilar de construção, enxergando a profunda transformação que o mercado mais viveria, eu saio de uma não competição com uma empresa que comprou a minha agora em agosto, mas nesse intervalo de tempo que eu descobri, até por influência dos amigos, é que talvez essa combinação de arte, cultura e conhecimento fosse o futuro. E aí comecei a me aventurar em áreas que eu sempre organizei evento de conteúdo, então comecei a ir para outros lugares e tive o prazer de fazer um evento chamado Grafite pela Água. O Grafite pela Água pintou uma ponte da Marginal Pinheiros e mais 3 estruturas metálicas ali na beira da Marginal, com um projeto apoiado pela Sabesp. Talvez eu seja capaz de sensibilizar vocês para falar sobre a importância da água, mas certamente se você olhar aquela menina, as 2 primeiras, quando você estiver passando pela Marginal, se você vê-las no lugar que elas estão, certamente você vai entender que a primeira está dizendo o seguinte: eu estou de olho daquilo que você faz com relação à água e com relação ao tive. E a segunda é uma crença psicodélica, mostrando que talvez o mundo novo não seja um mundo mais convencional. E essa terceira é uma ponte, primeira ponte da Marginal grafitada por um projeto, e tive a honra de liderar esse projeto. Isso é um evento proprietário da minha empresa, mas organizei muitos eventos para esse setor. Qual é o lance? Como é que essas coisas todas se linkam? Antigamente, havia uma relação muito clara entre o cliente e o fornecedor. Nós prestávamos serviço e atendíamos aos clientes. Hoje em dia, talvez o maior convite que a gente tem é como é que a gente troca
a gente percebeu que a pandemia é o novo mundo das trocas. Como é que a gente, ao mesmo tempo que recebe um evento para organizar, como a gente consegue devolver para o nosso cliente alguma coisa muito maior do que ele imaginou. E talvez parte da história seja você conceber a sua própria história através dos eventos que você realiza. Esse é meu convite para vocês, porque certamente o que a gente vai ouvir daqui para frente é isso. São histórias de vida de pessoas que se conectam com o coração para criar eventos que impactam um número gigantesco de pessoas. Tá certo? Então, pode tirar minha apresentação. E eu, de imediato, Letícia, queria muito conhecer, a gente queria conhecer um pouco mais sobre o teu evento. Então, primeiro, prazer te receber aqui. Ótima conversa que a gente teve no podcast, que a gente siga essa boa conversa aqui no palco. Bom, gente, prazer. Eu sou Letícia. Eu sou especialista em inovação social na Globo. Trabalho há 8 anos com inovação social. E acho que, na verdade, quando a gente é picado assim, por esse bichinho da responsabilidade social, a gente não quer muito mais trabalhar com outra coisa, né? É meio impressionante assim, o que acontece com a nossa cabeça. Eu aprendi muito ao longo desses 8 anos. E há 6 anos, né, desde 2015, a gente realiza o Menos 30 Fest, que é o Festival de Educação Empreendedora e Inovação da Globo. Né? Ele surgiu há 6 anos, muito a partir de uma intenção que a gente tinha de se conectar com as juventudes brasileiras, né? Falo juventudes no plural, porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente não pode falar só de um tipo específico de pessoa, a gente está falando com uma diversidade, uma gama enorme de pessoas que constituem essas juventudes. E a gente fez lá em 2015 uma pesquisa para tentar entender o que esses jovens queriam, né? Assim, com o que eles se conectavam, o que inspirava eles, o que motivava eles no dia a dia. E a gente descobriu nessa pesquisa que essa galera estava muito ligada, quando estava falando de trabalho e empreendedorismo, né? Então, foi por isso que a gente escolheu investir nesse tema de educação empreendedora, para conseguir se conectar com esse jovem nesse sentido e de uma forma que a gente conseguisse, de fato, levar conhecimento para essas pessoas, de alguma forma investir nessa formação desse jovem. Né? Então, a nossa troca com ele sempre foi muito no sentido de troca de experiências, de informação. Né? Então, a gente está muito nesse eixo do conhecimento. Então, o festival, ele sempre aconteceu de forma presencial, né? Em São Paulo, e a gente teve 2 edições em Fortaleza também, porque o nosso desejo, né, assim como acontece na Virada Sustentável, a gente está no maior número de lugares possíveis, fazer um roadshow aí no país inteiro. A gente conseguiu estar em São Paulo, em Fortaleza, e a gente, nossa, já tivemos mais de 300 palestrantes, 500 parceiros, assim, é muita gente que a gente envolve, e eu acho que tem super a ver com isso, Rodrigo, é coração, assim, eu e a equipe, a gente pega um pedacinho do nosso coração, coloca naquele evento. Então, tudo que vocês vão ver ali é o que a gente curte, assim, legitimamente, né? Assim, então, eu acho que para você fazer um festival que se conecte com as pessoas, ele tem que trazer essa verdade. E a verdade está no que a gente gosta, né, também, e de ouvir as pessoas, assim, acho que tem uma coisa muito legal na curadoria do festival também, que a gente sempre faz cocriação com os nossos parceiros para entender o que é valor para eles também. A gente faz muita pesquisa com os jovens, assim, tanto com pessoas que já participaram de edições anteriores, para entender o que eles querem ver de conteúdo, o que eles querem ver de formato. E também a nossa área de pesquisa da Globo, ela faz pesquisas com pessoas que às vezes não conhecem o festival ainda, mas que têm interesse no tema, para entender também como que a gente poderia chegar, né, cada vez mais num público maior. Então, acho que é isso, assim, a gente tem conseguido chegar num número bacana, e acho que em 2020, com essa virada, né, de ir totalmente para o digital, que foi, né, o movimento que a gente fez, a gente, de fato, conseguiu enxergar assim, muito mais pessoas, né? Assim, eu acho que a gente perde a questão da experiência do olho no olho, quando a gente está, né, que é o que a gente tem num evento presencial e que é maravilhoso, a gente perde o networking, mas a gente ganha em escala, né? E eu acho que um não exclui o outro de forma alguma, né? Eu acho que a tendência é a gente ir para um modelo híbrido, mas eu acho que eles são complementares, né? Acho que tem um videozinho para a gente passar do Fest, para vocês sentirem um pouco do clima do que é o festival digital, pelo menos. Muito legal, vamos ver o vídeo. Atenção, gente, por favor, silêncio no estúdio. É hora de empreender mudanças. Começou hoje o Menos 30 Fest, promovido pela Globo para debater o papel do jovem na sociedade.
você ganhou R$15 mil pela sua empresa na Batalha de Ideias. E eu soube que você teve uma reação inesperada ao receber o prêmio. Ela vai dividir o prêmio? Vou dividir o prêmio. É esse tipo de coisa que acontece quando a gente, né, tá trabalhando de forma verdadeira. É um festival para você adquirir conhecimento sobre os mais variados temas. E esse ano eu acho que é mais fundamental ainda, assim, né? Tudo que ele já era de importante, esse ano ele passa a ser necessário. Consegui, acho que manter a energia né, no formato online daquilo que rolava no presencial, acho desafiador. Mas como eu queria que fosse mangueira de uma Vila Isabel verdadeira. Quiser o caroço batalha, quiser o caroço trabalha e que malha o preço da feira. Eu acho que é a questão da desigualdade, a questão de gênero, racial, como a gente comentou aqui, não é só representatividade, mas também proporcionalidade. Isso é lucro para todo mundo. O vitorioso da batalha, Vinícius ZN. E a pouco a gente está conquistando novos espaços que a gente não era acostumado a estar. Demonstra uma evolução das batalhas de MC. Qualquer empreendimento, qualquer ação ligada à educação é sempre necessário. Gente, conhecimento liberta, né? Como é bom a gente ouvir pessoas que lembram que temos todos os recursos ao nosso alcance para virar o jogo. É muito refrescante essa quantidade de visões novas assim e de vozes que estão sendo ouvidas. A importância dos jovens, gente, vocês são as maiores ferramentas em tudo. Eu tenho fé na juventude. Nunca se falou tanto em cultura, nunca se falou tanto em diversidade, nunca se falou tanto em propósito. O vídeo do início desse evento foi muito certeiro quando falou justamente sobre isso, que o mundo estava precisando dar uma parada para reavaliar, né? Estávamos indo para onde mesmo? Para o centro do mundo. Humano no centro. Concordo muito com a importância da comunicação e a liberdade para a gente poder ser e exercer, né, o que a gente tem de melhor dentro das empresas, enfim. Repense e comece mudanças na sua vida a partir de agora. Acho que o Menos 30, nesse formato digital, ele consegue chegar mais longe. Só para fazer um complemento, assim, a gente entende assim, que o papel da Globo é colocar os nossos talentos à disposição, né, assim, para encantar esse público e para disseminar conhecimento, assim. Então esse é muito o nosso objetivo. A gente fala muito com o público que está iniciando nesse processo de empreender, porque a gente entende também que é onde a gente mais pode colocar força. E eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, né, quando a gente está fazendo um evento assim, porque a gente está ali diante de pessoas, né, que são público, que também estão ali abertos para receber um determinado conhecimento e aquela informação. E a gente tem uma responsabilidade enorme de que informação é essa que a gente está passando, né? Assim, então, acho que essa é uma preocupação nossa muito grande. Então, sempre, né, acho que deu para perceber um pouco no vídeo, sempre que a gente pensa nesse conteúdo, a gente quer trazer a maior diversidade possível, né? Assim, óbvio que ainda sempre tem lugar para a gente crescer, né, em termos de diversidade, mas acho que esse é um cuidado muito necessário, essa responsabilidade quando a gente está fazendo um evento para tantas pessoas e que elas estão ali dispostas a ouvir, né, e se entregar para aquilo também. Muito legal, Letícia. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho, fazendo um pouco mais de perguntas sobre como é que esse projeto se constrói, de onde vem tanta inspiração. Eu queria passar essa bola agora para o André. André, a Virada Sustentável é um evento absolutamente admirável, talvez porque começou a falar em sustentabilidade quando esse assunto mal era um assunto. Então foi um evento muito embrionário, que trouxe a discussão da sustentabilidade de forma sempre embrionária, mas ele nunca tentou pesar a mão em cima de um dos 3 pilares que nós estamos discutindo nesse painel, não só na arte, não só na cultura e não só no conhecimento. Ela nasce já pensando nesses 3 pilares como forma de transmissão de uma informação teoricamente técnica e, por vezes, pouco percebido lá atrás, para alguma coisa que virou a agenda de todas as empresas e de todas as pessoas durante a pandemia. Esse senso de antecipação de oportunidade da Virada é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, até pela fidelidade ao tema e a forma com que a Virada consegue transbordar esses assuntos em todas as suas ações. Como eu disse a todos, eu pedi que cada um deles trouxesse uma imagem. E, cara, primeiro eu tô doido para ver tua imagem. Que nessa jornada de Virada Sustentável, não só em São Paulo, como em outras cidades, eu imagino que você tenha muitas boas imagens. Mas acho que seria legal você falar um pouco sobre o gráfico do Virada Sustentável e aí depois a gente mostra a tua imagem. Pode ser? Ou você prefere inverter? Mostra a imagem e depois você fala. A gente pode mostrar.
Vamos lá? Imagem do André Palhano, por favor. Boa. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Emocionante, né, gente, voltar aos poucos aqui ao presencial. Uma pena, né, ainda falando de máscara, tão esquisito, né, falando no microfone de máscara. Mas que bom, né, que a gente está conseguindo voltar. Bom, esse festival, né, que a gente começou a fazer aqui em São Paulo há 11 anos atrás, ele tem essa proposta, né, ele é um festival multidimensional, né, ele tem atividades para diversos públicos, né, ele tem um fórum mais técnico, né, de debate, conhecimento, especialistas, etc., mas ele tem muita coisa voltada para o público geral, então a gente ocupa mais de 40 céus na cidade, a gente leva teatro, cinema, shows, instalações para vários espaços da cidade, vários parques públicos, várias praças. É um festival realmente bastante grande que nos últimos anos teve lugar em outras cidades também. A gente já está com Manaus na 9ª edição, Porto Alegre, 8ª edição, Salvador, 4ª edição, o Rio teve 3 edições, Fortaleza, 2 edições, Sinop, Ilhabela e Campinas teve 4, enfim, festival que vai se espalhando. E eu acho que, como para todo mundo aqui, né, gente, que chacoalhão, né, que a gente tomou aí com essa pandemia, acho que a gente vai falar, né, mais oportunamente sobre isso, mas a ideia desse festival que a gente criou, acho que tem 2 vertentes importantes aqui para trazer. Uma é você conseguir falar de um tema complexo, técnico, de uma maneira que encante as pessoas, né? Eu acho que isso vale muito para qualquer tipo de evento, mesmo que seja um evento de uma prótese específica X da medicina, a gente tem que encantar as pessoas, né? A gente hoje disputa a atenção das pessoas com muita informação, com muita coisa, muito estímulo, né? Então, essa foi uma das propostas lá no começo, né? Pô, que tal se a gente, em vez de ficar falando do mundo horrível, tenebroso que a gente vai ter se a gente ficar continuar fazendo algumas coisas do jeito errado, por que não mostrar o lado encantador, né, que a gente pode ter, que mundo incrível, maravilhoso a gente pode ter, fazendo alguns ajustes de rota que vão acabar sendo bons para todo mundo. Então, eu acho que essa é uma pegada assim, fundamental, né, e que agora, com esse tanto, né, de estímulo que a gente tem nesses formatos sobre os quais a gente vai falar melhor aqui, híbridos e tal, é uma coisa bastante interessante, né, a coisa de encantar. E outra coisa que foi uma sorte, né, Rodrigo? Você falou que ninguém falava de sustentabilidade. Na verdade, as pessoas falavam, só não falavam de uma maneira encantadora. Era sempre aquela coisa, faça a sua parte, faça isso, ou seja, aquilo. Cara, né, já, calma, né, ensina primeiro, enfim, né? Então, eu acho que a questão de abordagem também, de como você consegue, né, na sua área. E essa é uma super tendência, meu. Eu vejo isso nos grandes grupos, na Dream Factory, na Time for Fun, nas grandes agências de evento, que é você falar com propriedade, você ter legitimidade naquele tema. Isso é uma tendência que não tenho dúvida que vai ser... Ou seja, quem são os caciques da prótese X, blá, 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 né? Quem tem legitimidade para falar sobre aquilo? É muito claro, que eu percebo isso, que as marcas, né, especialmente patrocinadores e mesmo o público, procura eventos que tratem com legitimidade de um tema, que tem o chamado permission to play para falar daquele tema. Não adianta você se meter agora eu vou falar de sustentabilidade, agora eu vou falar de carro. E eu dou 2 exemplos nesse sentido, acho que o de carro é incrível. O Salão do Automóvel, o que ele não fez, o Salão do Automóvel? E aí tem tudo a ver com essa questão de construção de comunidades a partir disso. Né? Um evento incrível, né? Uma referência, né? Pô, todo mundo esperava chegar ao Salão do Automóvel em São Paulo. O que o Salão do Automóvel não fez? Ele não se tornou uma referência no tema automóveis. Ele não se tornou, ele ficou sendo apenas uma feira, ele não pensou na cauda longa, ele não pensou nos subprodutos que ele poderia gerar a partir de todo esse posicionamento de cacique que ele tinha na época, e o resultado vimos aí, né? Enquanto você tem, por exemplo, um Rally dos Sertões, que é justamente o contrário, não que ele fale de carro, mas no tema Rally, ele é o evento, não só porque o evento, como hero, né, da história, gera
uma série de conteúdos e tal, mas porque eles trabalham isso ao longo do ano e trabalham, sobretudo, suas próprias comunidades, né? Então, eu acho que foi essa uma sorte que a gente deu, né? E por isso que a gente é tão demandado, tão procurado hoje em dia, porque você consegue cravar ali um espaço e fazer isso de maneira séria, né? Porque não adianta você fazer de maneira fake, de maneira sem legitimidade, que você tenha propriedade para falar sobre tal assunto, mesmo que seja um assunto super específico, mas naquele tema você é o cacique daquele tema, você é respeitado para falar daquele tema, e você, a partir disso, faz não só um evento, você gere uma comunidade, né, e que pode ter o evento como hero, mais uma vez, da história, que gere conteúdo, mas que você passe a se ver não como um produtor de evento, mas como um animador de rede, como um gestor de comunidade. Essa é uma tendência que a gente vê e que acho que a gente deu a sorte, né, talvez pelo timing de pensar ali, de fazer um evento grande na área pelo qual hoje a gente é reconhecido. André, você traz um ponto que é sensacional, especialmente para as agências que estão aqui. Que talvez o grande gargalo que haja do ponto de vista de agência é o tempo do contrato. Grande parte dos contratos de agências são relacionados a uma data de entrega. São condicionados a uma data de entrega. Nunca para pensar em cauda longa. A inversão desse raciocínio talvez seja o maior desafio do mercado que a gente atua no horizonte agência, no horizonte empresa organizadora, seja de um congresso, seja de uma empresa, seja um evento corporativo, seja um festival, seja lá o que for. É como que nós, organizadores, podemos administrar não só a organização de um evento, mas administrar a cauda longa e o residual de tudo isso, gerando novos negócios. E aí talvez o grande X da questão seja formato de remuneração. Não adianta querer cobrar por cauda longa. Cauda longa é sociedade. E é por isso que eu estava falando da questão de eventos proprietários. Na minha opinião, eventos proprietários se combinam muito bem com o perfil de uma agência que tem o objetivo de organizar eventos. Porque essa relação, se ela for de troca, eu recebo o teu evento, organizo o teu evento, mas eu te dou projetos para a gente poder conversar a respeito que são relacionados a ti e a mim. Muda a relação. Então, acho que as agências que não se entenderem enquanto detentoras de comunidades, elas vão ter muita dificuldade para sobreviver e vão ficar eternamente paradas no primeiro slide, que é administrar a produção de evento. E a produção é um serviço que, no final do dia, ele vai acabar sendo comoditizado por preços que são estabelecidos para o mercado e cuja forma de pagamento também são estabelecidas pelas próprias empresas. Portanto, nós viramos a ponta mais fraca dessa história como um todo, e aí começa a grande dor do mercado das empresas organizadoras de eventos. São essas dores de forma de pagamento, remuneração, aí você não consegue estruturar a tua empresa, e aí tem uma série de outras consequências. Então, acho que esse ponto que você traz é um ponto que a gente pode evoluir um pouco do debate ali para frente, para encontrar formas da gente propor sugestões para o nosso público, até ouvir deles também como é que isso funciona. Mas, Ralph, você faz um evento, Hacktown, que é um evento incrível, e eu te passo a palavra para que você possa contar para a gente um pouco dessa tua jornada, dessa tua experiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora a gente tem que falar assim, né? Que a gente vive no metaverso, né? Uma coisa mais híbrida aí, né? Mas eu não curto muito esse metaverso não, sabe? Eu gosto de sentir cheiro das pessoas, chegar perto, encostar, sabe? Por isso que a gente criou um evento que é totalmente voltado para os encontros, né? Mas, com o advento da pandemia, nós tivemos que aprender que o ano durava mais e que a gente poderia trabalhar a nossa comunidade durante todo o ano. Então, esse foi o grande aprendizado para a gente da pandemia, de trabalhar durante todo o ano com a nossa comunidade e só evitar que eles usem o celular e entrem na internet durante o festival, porque eu não quero que eles fiquem na internet, né? Eu quero que eles fiquem vendo pessoas. Tem um slide aí, pode colocar meu slide, patrão, por favor? Bom, vou falar um pouco do Hacktown. O Hacktown é um evento que acontece no sul de Minas. A gente já fez 5 edições, tá? Acontece numa cidadezinha chamada Santa Rita do Sapucaí. É uma cidade que tem 40 mil habitantes e que na última edição nós tivemos 20 mil pessoas dia no evento, tá? Eu vou contar aqui para vocês um pouco da evolução do festival. Se passar o slide ajuda, né? É o do meio. Passou. Aqui é a evolução do festival. Eu vou passar muito rápido. Eu coloquei só 4 slides só para a gente ter um posicionamento aqui histórico, né? De como a gente nasceu e até a última edição do evento. Aí vocês vão ver que nós temos só apenas o número de credenciados, tá? Então, na última edição nós tivemos 6 mil credenciados, mais um total de 20 mil pessoas participando do evento por dia,
Tá? Foram durante 3 dias, logo 60 mil pessoas. Nós somos um evento totalmente descentralizado e que nós acreditamos muito na legitimidade. Como o André falou, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu estou numa cidade extremamente empreendedora de verdade. A gente vai falar sobre educação. Eu estou numa cidade que tem como seu principal commodity educação. A gente está falando de uma cauda longa, né? A gente tem mais de 70 anos de história de educação na cidade. Com certeza vocês estão usando agora aqui, em algum momento do dia de vocês vão usar algum dos produtos desenvolvidos lá em Santa Rita do Sapucaí. É uma cidade que ninguém nunca ouviu falar, porque é mineiro não gosta de falar aquelas coisas, né? Eu sou baiano, morava em São Paulo, agora moro em Santa Rita por uma opção de vida. E aqui agora tem para vocês alguns dos nossos pilares, né? A gente é um festival de inovação, comportamento, música, educação, tecnologia, empreendedorismo e paixão. Porque a gente acredita na paixão das pessoas. A gente acredita nessa troca. Por isso que a gente não tentou ir para o digital e se mantivemos apenas no presencial. A próxima edição vai acontecer agora em setembro de 2022 e nós esperamos algo em torno de 100 mil pessoas esse ano. A gente tem o objetivo de conectar as pessoas que compartilham dos mesmos objetivos e interesses, mesmo que elas nem saibam disso. Eu, como designer de experiências do festival, a gente criou todo um contexto onde as pessoas elas podem se expressar. E para isso poder acontecer, a gente precisa criar um contexto de liberdade, né? De expressão, um contexto onde as pessoas não liguem para quem você é, né? Por exemplo, o crachá do Hacktown não tem espaço para você colocar a sua empresa, porque não importa que empresa que você é, não importa que cargo você é, e sim importa o que você tem para agregar na minha vida e o que eu posso agregar na sua vida. Eu ofereço uma média de 40 palestras por hora, tá? Durante 4 dias, são algo em torno de 1.000 palestras, 1.000 atrações ao total de 4 dias de evento. E a gente desenha de toda maneira para que você não veja palestras. Ele é pensado, ele é desenhado para que você se perca e conheça outras pessoas. Ele é todo baseado num conceito japonês chamado Ma, que é o conceito de contemplação. É o intervalo entre uma nota e outra de música que faz a música acontecer. Então, a gente pensa dessa maneira. Como que as pessoas podem, durante os intervalos, celebrarem tudo que elas contemplaram no momento anterior. Então, essa troca ela é toda criada para que as pessoas possam se conectar. A gente se inspirou no South by Southwest, que acontece no Texas, mas a gente não é o South by Southwest brasileiro e a gente não quer ser, mas o povo coloca a gente lá. O povo gosta, tá ligado? Porque a gente usa a rua, nossos venues, a gente não está dentro de um centro de convenções, né? Eu costumo falar que eu não preciso lidar com gerente de segurança, eu tenho que lidar com o delegado, eu tenho que lidar com o padre, eu tenho que lidar com o prefeito, com vereadores e com açougueiro, sabe? Que eu tenho um venue no açougue, uma das principais baladas é o açougue. E eu tenho 300.000 baladas, várias coisas acontecendo. A gente sempre vai acontecer em Santa Rita do Sapucaí por conta da legitimidade, como o André falou. Eu preciso ser real. Eu recebo convites de 300.000 prefeitos, eu já recebi convites de outros países para levar o festival para lá por causa do nosso modelo de negócio, que é um modelo de negócio em que a gente não utiliza dinheiro público em hipótese alguma, e sim a gente gera dinheiro para a sociedade, né? Então a última edição do Hacktown levou para a cidade 15 milhões de reais de dinheiro novo. Imagina, em 4 dias você recebe 15 milhões de reais na sua economia. Qualquer país e cidade gostaria de ter isso, né? A gente utiliza a cidade toda numa relação de ganha-ganha. É muito importante isso para a gente. Quando a gente vai trabalhar um patrocínio, a gente pergunta, primeiro, o que a sociedade ganha com esse patrocínio, o que a marca ganha com esse patrocínio e o que o Hacktown ganha com esse patrocínio. Se os 3 não estiverem ganhando, tem algo errado. Então a gente precisa rever isso daí, né? E a gente está lá para mostrar que o novo não está preso em São Paulo, Rio, pelo contrário, o novo está escondido nos pequenos lugares, né? E o Hacktown é uma oportunidade de invadir sua própria mente, instalando um novo sistema operacional de código aberto. Esse é o Hacktown. Convido todos vocês a participarem. É irado. A balada é boa, né, Letícia? Você já foi? Maravilhosa. Balada é boa, 24 horas por dia. Sensacional, Rolf. Obrigado pela apresentação inicial. A gente tem 20 minutos para promover esse debate, agora essa conversa. Então, para a gente poder aproveitar bastante o tempo, vou pedir para a gente tentar dar um pouco de resposta curta, para a gente poder chegar um pouco mais longe com essa conversa. Letícia, a primeira pergunta que eu queria direcionar é para ti. Um dos principais elementos de construção, pelo que você disse, do festival, é justamente a questão da cocriação. É saber ouvir.
como saber ouvir e entender o que todo mundo quer para transformar numa coisa que todo mundo veja. Quer dizer, antigamente a gente tinha um pressuposto, em congresso especialmente, de que 5 membros de uma comissão organizadora, comissão científica, eram capazes de fazer programações para 20 mil pessoas, para 5 mil pessoas, 12 mil pessoas. Hoje em dia, acho que todos nós aqui percebemos que esse não é o caminho. O caminho é co-construir. E como é que a co-construção pode ser otimizada nesse processo de você entender com que tribo você lida e como é que você entrega aquilo que eles desejam assistir dentro do teu evento? Bom, assim, primeiro acho que tem uma coisa que não é escutar, né? A gente tem que ouvir profundamente e internalizar aquilo que as pessoas estão falando e de forma legítima, né? Como vocês falaram, acho que tem a ver com isso, tem a ver com ser verdadeiro e com ser legítimo. E a gente começa a fazer cruzamentos, assim, a gente primeiro chama um grupo de parceiros que a gente tem do festival de longa data. Então, são pessoas que estão pensando em tecnologia, pessoas que estão pensando em cultura, pessoas que estão pensando em empreendedorismo. E a gente entende que a parte legal está nessa diversidade. Então, a gente quer ouvir pessoas que sejam de gêneros diferentes, de raças diferentes, religiões diferentes, regiões do Brasil diferentes. E acho que é isso. E nessa mistura, assim, é muito louco, porque a gente faz uma cocriação mesmo, assim, são 3 dias, a gente se reúne num lugar e é muito legal, porque todo mundo fica amigo, começa a trocar depois. Depois da cocriação, eu vou recebendo vários WhatsApp. Letícia, eu pensei nisso aqui, eu pensei nessa pessoa aqui para te indicar para o festival. E a gente vê que chega um momento que as pessoas estão tão em sintonia ali, e estão tão de coração e mente aberto, focado em ajudar ali com o seu conhecimento, né, em aportar para aquela conversa, que rola um momento de catarse, assim, de verdade, e que a gente chega numa conclusão que faz muito sentido para todo mundo. E como a gente já parte de um lugar que é muito diverso, quando a gente vai para o público, aquilo está representado de alguma forma, né? Então, assim, acho que tem a ver com isso, acho que tem a ver com um ouvido atento e sempre muito aberto, né? E disposto a estar aberto para esse novo mesmo. E essa reunião de pessoas diversas e confia no fluxo que no fim dá certo. Que legal, que legal. No final do dia, evento é isso, né? O evento é confiar no fluxo. Vai dar certo. Exatamente. Legal. André, vou levar uma pergunta para ti agora, que é a seguinte. Por volta do dia 13 e 14 de março de 2020, bate na porta uma pandemia. Qual foi o sentimento do André Palhano enquanto promotor de um grande festival? E qual foi essa missão, essa lição para poder reconstruir o festival no ano de 2020, numa experiência muito mais online, esse ano ainda online? Enfim, conta pra gente como é que foi essa jornada do day one, que você sentiu a dor da informação, veio uma pandemia por aí. Você estava com dinheiro captado de patrocinador, com uma série de entregas prometidas. Como é que foi esse baque e como você transformou tudo isso numa superação para entregar o que você está entregando em 2021? Bom, vou tentar falar de maneira resumida. Acho que foi um baque para todo mundo, né? Que promovia aglomerações, né? Tudo que a gente faz é juntar a gente ama, né? E vocês podem imaginar, né? Um evento aqui em São Paulo é um evento que envolve cerca de quase 2.000, 2.500 produtores contratados, gente que está, ou seja, é muito grande, muita coisa contratada. A gente tinha um evento pronto, né? Embora o evento fosse acontecer só em agosto, a gente já estava ali em abril com o evento pronto. Vocês sabem bem como é que é, já pensando em estratégia de comunicação, como é que vai ser esse ano. E, cara, quando veio a pandemia e tudo, né, aquele medo, né, a gente não sabia o que era, né, não sabia o que ia acontecer, não sabia se todo mundo ia morrer, a gente não sabia nada, a gente só fica em casa, fica quieto e né, aquela sensação de impotência foi assim, como eu falei ali no nosso papo anterior, o primeiro sentimento foi um baita medo, falei, cara, ferrou, né, pô, imagina, né. Não vamos conseguir fazer nada, a gente não vai conseguir botar de pé nada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso vale para muita gente aqui, como a dificuldade também é a mãe da invenção, né? Como a gente teve que tirar a criatividade da cartola, pensar em modelos diferentes. No caso da virada, foi uma decisão muito acertada a gente não fazer só live, a gente cancelou nossos shows, né? Fizemos esse ano shows de Gal Costa, Lenine, outros shows grandes, em ambientes controlados, infelizmente ainda. Mas a gente decidiu
manter e alterar uma parte, aquela imagem dos ovos gigantes ali no Lago da Batata, de um artista holandês, o Hofstra, para falar de aquecimento global e mudanças climáticas, ilustra bem isso. A gente decidiu ocupar a cidade de uma maneira criativa, bonita, impactante, só que a gente não podia chamar público, né? Olha, venha ver. Então, a gente levou, acho que foi, né, uma sacada muito bacana. Já ali em agosto, já tinha um certo cansaço com tudo que era virtual, com os shows virtuais, e eu acho que tem um limite bastante importante, né? Essa ferramenta, embora ela sempre veio para ficar, mas ela tem os seus limites. Mas a gente conseguiu levar isso para a cidade e ter no digital, que até então o digital era só uma mídia para chamar as pessoas para o evento, né? Olha, vamos aqui, assim como você gasta tanto em propaganda na TV, tanto em rádio, tanto em jornal, tinha lá a verba do digital para falar para o pessoal, venham para o parque, venham para o show, venham para não sei o quê. E aí, qual que foi essa grande mudança? A gente tem no digital o lugar onde você não só alcança, né, mais gente, como o lugar onde você conta as histórias. E aí deixo de novo, né, essa provocação, acho que todo produtor de evento hoje tem que se ver não apenas como o cara que faz um evento, mas como o cara que conta as histórias, principalmente as geradas por esse evento. Sensacional resposta, André. Obrigado, viu? Ô, Ralf, durante tanto tempo, cara, no mercado antigo, pré-pandemia, a gente via investimentos muito robustos em eventos com estruturação de eventos. O encantamento a gente tentava promover o encantamento a partir das estruturas e pouco através do sentimento humano. O teu evento talvez seja uma prova de que muito menos importante do que a estrutura, porque você leva 20 mil pessoas numa cidade que tem 40 mil habitantes, portanto você leva 50% da população e sua expectativa para essa edição é de 100 mil pessoas, se eu não me engano, duas vezes e meia a população da sua cidade. Portanto, e a balada é no açougue, porque é experiência, e as coisas são assim. A estrutura muda o jogo, né? Quer dizer, a forma de você planejar o evento, quando você deixa de pensar em instalações físicas para começar a se conectar com o coração das pessoas, a história muda da água para o vinho, não é? É aí que você constrói os verdadeiros eventos? Sim, eu adoro isso porque, na verdade, esse é um assunto que já vem pegando a gente já desde lá de trás. Para que eu vou construir um cenário se eu já tenho um cenário, né? Então, por exemplo, quais são as melhores discussões que a gente teve na nossa vida? Foi aonde? Na mesa do bar. Não é verdade? Então, o que eu faço? Os painéis do Hacktown acontecem nos bares, na mesa do bar. A diferença daqui para lá é que lá a gente vai ter uma mesa aqui, umas brejas, tá ligado? Porque é legal consumir álcool. Eu não bebo álcool, mas a galera curte. E se não é divertido, não é sustentável, sabe? Então é muito importante pensar nisso. Hoje eu coloco, por exemplo, o podcast da gente, acontece lá, do coreto da praça da cidade, que é onde que coisa mais linda, tá ligado? A minha praça de alimentação é a praça, né? Com a igreja. Todo sábado de Hacktown tem casamento, aí sai uma noiva, o festival para ver a noiva saindo, sabe? Tem toda essa integração verdadeira com a cidade, né? Então, tipo assim, a gente não tá preso a muros, né? Acontecem muitas coisas diferentes, assim. Então, por exemplo, como eu estava falando, não tem espaço para hotel para todo mundo. O que a gente faz? Airbnb. A partir do momento que eu faço Airbnb, eu integro a cidade, a população, com o público que vem de fora. Então, eu não sou mais um invasor. Agora eu sou um convidado, sabe? Então, é você ter esse pequeno, mudar um pouquinho o ponto de vista das coisas e tentar utilizar muito o que já está pronto e valorizar. Então, esse ano, por exemplo, a gente abriu agora para 2022 uma cota de patrocínio novas que a gente está chamando de patrocínio social, que vai ser o quê? A gente vai usar essas cotas de patrocínio para revitalizar a cidade. Então, tem uma calçada que não está bonita. Beleza, a gente vai lá e constrói a calçada. Por quê? A cidade é meu venue. A cidade é meu centro de convenções. Então, o que a prefeitura não puder fazer, eu vou lá e faço. Então, eu vou reformar teatros, eu vou reformar cinema. Aliás, a gente já está trabalhando nisso agora, né? A maioria das cidades do Brasil estão tirando seus cinemas. Lá a gente está construindo um cinema agora, que a prefeitura está fazendo. Então, a gente está tentando trabalhar um pouco, cada vez mais, essa parte de infraestrutura das cidades e melhorar essa infraestrutura para que todo mundo ganhe.
Rapaz, eu acho que isso é uma do ponto de vista de simbologia, isso é uma coisa tão expressiva que você está falando para a gente, cara. Eu acho que é uma revolução mental na cabeça de agência, a gente partir sempre do pressuposto que o nosso venue é um hotel, que o nosso venue é um centro de convenções, porque nós estamos indo para onde o mercado sempre teve. E o mercado sempre teve lá pré-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, quer dizer, e até que ponto vale a pena continuar no mercado onde sempre existiu, ou até que ponto vale a pena as agências realmente se repensarem. E talvez não adianta querer ser bom em tudo, porque às vezes você faz estratégia muito bem, mas nem sempre a operação é muito bom, e isso não é ruim. Essa estratégia para a gente é muito fácil, porque na verdade faz com que a gente... Uma coisa que todo mundo busca quando está construindo um evento é tornar ele inesquecível. Porra, mas já está numa base que é igual para todo mundo, já começa por aí, já ficou difícil. Só o fato de você chegar em Santa Rita já torna um negócio inesquecível. Eu penso na música que você vai escutar no caminho. Eu tenho um playlist com a distância de São Paulo para Santa Rita, para mim saber que música você está ouvindo em que área da estrada. Para mim preparar o seu mood para entrar lá, sabe? Para mim preparar vocês. Então, vocês querem criar eventos inesquecíveis, pensem nos detalhes. O diabo se esconde lá. Minha função é passar o dia inteiro atrás da porra do diabo, tá ligado? Para mim achar os caras, mano, e fazer as coisas serem inesquecíveis. Eu quero que você entre numa escola de 100 anos de idade e escute uma palestra incrível sobre orientação sexual, sobre empoderamento feminino através do orgasmo, saca? Que você veja um painel entre agronegócio e cannabis, sabe? Coisas que são inusitadas e inesperadas. Essa que é a nossa brincadeira. Isso que o Rafa está falando é muito legal, porque eu acho que assim, a gente tem que pensar quando está fazendo um evento, né, em todos os pontos de contato que a gente vai ter com o nosso público, né? Então, assim, o evento começa muito antes dele acontecer, né? Então, é o filme que a gente vai divulgar, é o convite virtual, é a playlist, né, que a pessoa vai ouvir. Então, acho que é pensar em todo esse entorno ali, em todos esses pontos de contato, para que a pessoa de fato entenda, cara, eu tô num lugar aqui que tá fazendo a diferença na minha vida, né? E eu tô vivendo isso plenamente. Né? Essa divisão do tempo, hoje em dia, é uma questão muito complexa, né? Porque a gente aprendeu durante a pandemia que ficar com a família é legal. A nossa vida passada não permitia, porque a nossa vida profissional nos obrigava a ficar 12 horas dentro do escritório, isso era legal. Se você trabalhasse menos que isso, você não era um cara tão dedicado àquilo que você faz. A pandemia ensinou que não, que a conciliação do tempo é uma coisa que pode ser absolutamente salutar, mas significa para a gente, do ponto de vista de evento, que o desafio de levar as pessoas para os eventos vai ser cada vez maior, porque talvez a disponibilidade de tempo que ele vai ter vai ser menor. E ele vai realmente naqueles eventos que tocarem o coração dele, além de, óbvio, gerarem negócios e daí por diante. Letícia, você falou uma palavra durante o podcast, como aqui, que eu acho que é uma palavra base que a gente vai levar para a vida, que é a questão do amor. Amor àquilo que você faz. Acho que organizar evento, ou promover um evento, como é teu caso, é um estilo de vida, porque você abre mão de muita coisa para que você possa levar essa sua missão adiante. Queria que você falasse um pouco dessa relação do amor na construção do teu festival e como é que você consegue engajar teu time com o mesmo sentimento de amor para que o projeto saia da forma com que ele sai. Olha, eu sou muito suspeita, porque eu não sei separar trabalho da vida pessoal, sabe? Assim, porque eu gosto tanto do que eu faço, aquilo faz tanto sentido para mim, que assim, quando eu tô, né, assim, a primeira vez que eu fui no Hacktown, eu fui com a minha mãe, assim, e eu falei assim, mãe, eu quero conhecer esse evento. Ela, não, mas é feriado, então eu vou com você, sabe? E a gente foi e viveu aquilo, e assim, o que é incrível é realmente como as coisas se misturam, né? Assim, acaba que eu faço ali um festival que tem um pedaço do meu coração ali na bandeja, né? No fim, é o que eu e meu time gostamos de ver, né? As conversas que a gente acha que vão fazer sentido para as pessoas. E então, assim, eu aprendi, por exemplo, que, né, pensando em lifelong learning, que a gente vai ter que estar o tempo inteiro aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, né? Assim, a minha forma de aprender, que eu descobri, é, por exemplo, por meio de festivais, sabe? Assim, eu acho que, às vezes, mais interessante, né? Até estava falando isso no podcast, mais interessante do que eu ouvir uma fala de uma pessoa foda no YouTube, falando sozinha, é ouvir essa pessoa falando com essa e com essa sobre um assunto inusitado entre as três. E isso que é rico, né? Assim, eu acho que isso, eu aprendi que isso me forma como pessoa, né? Assim, que o que eu gosto de ouvir é esse encontro. Então, acho que o que acaba que a gente leva muito para o festival são esses grandes encontros, né? Assim, acho que quando a gente faz um convite também para uma pessoa participar do festival, a gente quer ouvir dela o que ela acha que pode agregar para o festival.
né? Assim, eu nunca vou chegar para alguém e vou fazer um convite tipo, você vai falar sobre isso, isso e isso. A gente faz um convite geral sobre matemática, mas eu chego para a pessoa e falo, cara, como é que você acha que você pode aportar para isso? Tem algum assunto que você acha que é importante da gente abordar aqui? Então, eu acho que essa relação verdadeira comigo, né? Assim, que acaba que na minha vida eu frequento festivais e vou ali pescando o que eu acho que é legal para levar para o meu festival, né? Então, tem essa coisa muito pessoal, mas também tem essa coisa de como é que é você em relação com o outro ali naquele ambiente, né? Assim, eu costumo dizer também que eu sou uma hacker de narrativas humanas, né? Mas, assim, é uma hacker no melhor sentido. Eu quero te ouvir e te ouvir profundamente, entender sua história profundamente e entender o que você tem para agregar ali de forma genuína, sabe? Assim, eu não quero fazer um convite vazio. Eu quero que você se envolva e se aproprie daquele conteúdo para você também deixar um pouquinho do seu coração ali, né? Sensacional. André, eu vou pegar essa base emotiva para construir um raciocínio um pouco mais racional contigo. O futuro dos eventos, todo mundo apresenta como sendo ciência de dados, onde você faz o matchmaking perfeito através de ciência de dados. Coração versus dados, quer dizer, ou complementando dados. Como é que isso vem, você, na sua opinião, como é que isso se apresenta para o mercado futuro? Como é que você promove as melhores conexões utilizando coração e dados para que você consiga garantir excelentes entregas para o futuro? É uma ótima pergunta. Eu acho que a coisa do coração, de novo, né, tem a ver com legitimidade, né? Não importa de que tema você esteja falando, você tem que ter legitimidade para falar sobre aquilo, você tem que procurar, eu não tenho, eu sou só uma agência de eventos, então procura o parceiro que tem, a organização, a fundação, o especialista, procura quem tem a legitimidade. Num mundo, né, com cada vez mais informação, tenho certeza que o que vai acontecer no mundo dos eventos é igualzinho o que acontece no nosso consumo de redes sociais. Você vai querer, né, ver ou o que te agrada, o gatinho bonitinho, a coisa da moda, enfim, coisas que te agradem pessoalmente ou coisas que são relevantes para a sua área de atuação, para os seus interesses. E essa relevância, sem legitimidade, esqueça, não vai acontecer. E como é que se agrega dados nisso? Hoje, o chamado social listening, né? E tem várias ferramentas para isso, eu recomendo muito, inclusive, não sei se tem alguma empresa aqui que trabalha com isso, mas, cara, é impressionante hoje como você consegue, com ferramentas, entender o que é nesse mar, nesse oceano de informações, de posts, de não sei o que, das redes sociais, você consegue mapear o que é tendência e o que é relevante. Então, você juntar as duas pontas, né, o coração, a legitimidade, olha, eu tenho propriedade para falar desse tema, eu tenho esse permission to play para falar desse tema, com a inteligência de dados, legal, qual é a abordagem, quem são os influenciadores que estão falando disso, mesmo que seja numa área ultra específica, eu acho que é uma combinação perfeita para você ter relevância e ser notado e ter público e ter, né, o que todo mundo quer, que é, como a gente falou aqui, encantar as pessoas no tema que você está propondo. Tem uma coisa que a gente fala lá na Globo, que a gente não sabe tudo, mas a gente sabe quem sabe, né? Então a gente começa a juntar essas pessoas, né? E eu acho que tem isso, assim, no fim, né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, né? Que tô ali fazendo um evento. Então, eu quero estar sempre em conexão com pessoas, né, voltando para a questão da diversidade, o mais diversas possíveis, para chegar alguém e me dar um toque, assim, pô, ó, essa mesa aqui, você está pensando desse jeito, tá foda para você, mas eu acho que você tem que olhar para esse lado aqui também, acho que você tem que trazer esse ponto de vista. Então, assim, acho que tem a ver com isso também, né, assim, a gente tem o nosso ponto de vista, bota o nosso coração, mas a gente não pode só olhar para um lado, a gente tem que estar olhando para todos os lados. E isso, só fazendo um parênteses, envolve, algumas vezes, peitar quem está te bancando. Falar, olha, quer fazer desse jeito, essa coisa chapa branca demais e tal, tudo bem. Só que você não vai ter relevância, você vai durar 2 anos, 3 anos. Sensacional. O Hacktown a gente nem aceita. Nossa, eu queria pegar essa carona contigo. Olhando o universo de agência, a agência tem pressão do cliente, pressão do patrocinador, enfim, a conta tem que fechar. No mundo ideal, na tua opinião, como é que seria formatada uma equipe de uma agência de eventos?
ela teria, óbvio, no formato normal, tem o criativo, produção, o fornecedor contrata, capta patrocínio, inscrição. Isso tudo é muito commodity. Como é que você constrói a organização do ponto de vista estrutural do Hacktown, do ponto de vista de equipe? Quais são os departamentos que você tem na sua estrutura? Bom, a equipe do Hacktown é composta por 4 pessoas. Os 4 sócios que fazem o evento. Cada um de nós temos abaixo de nós nossas hierarquias, né? Mas é tudo feito dentro de um grupo de WhatsApp, só os 4. A gente tem, durante o evento, eu tenho 40 venues. Cada venue deve ter mais ou menos umas 5, 6 pessoas trabalhando e a gente não usa rádios. Começa por aí. Porque a gente aprende algumas coisas comportamentais. Então, uma agência, a primeira coisa que eu acho que vocês devem começar a atrair profissionais de comportamento. Entender muito o comportamento, as nuances das pessoas. Entender? Porque se você não entender o comportamento e as nuances, como é que você vai desenhar uma experiência para ela? Todos nós somos designers de experiência. Se nós estamos criando um evento, portanto, nós estamos criando uma experiência. E como se cria uma experiência inesquecível, pensando para quem você está trabalhando. Então, eu não trabalho, por exemplo, para patrocinadores. Não trabalho, eu trabalho para o público. Eu também não trabalho para palestrante. No Hacktown não existe nem pulseira VIP. Nada. Todo mundo é igual. Todo mundo é tratado igual. E se não tá bom para o meu público, não tá bom para mim. E não tá bom para o patrocinador também. Então, é difícil fazer ele entender isso. Mas é muito bom quando ele entende. E nós temos parcerias que já estão com a gente há muitos anos e estão se repetindo. Então, eu acho que o principal profissional que hoje é necessário se buscar são pessoas de comportamento. Entender essas nuances de comportamento para poder traduzir o comportamento das pessoas, as ações e reações, né? Então, o que essa ação vai causar de reação para você poder desenhar algo melhor para isso. E para poder criar uma experiência melhor, uma relação melhor, um troca-troca, uma coisa mais consolidada. Então, trazer designers, artistas, psicólogos, montar uma equipe com um pouco mais de transdisciplinaridade, né? Não trazer só profissionais de logística, profissionais duros, sabe? Precisa ser uma coisa mais maleável, com certeza absoluta. Sensacional, sensacional. Ótimo, mulher. André. Só uma frase que tenho que falar aqui, que eu aprendi, inclusive, com o pessoal do Fronteiras do Pensamento, que são nossos parceiros em Porto Alegre. Isso vale para contratante também, mas a gente usa para patrocinadores, que é proteja os patrocinadores deles mesmos. Exatamente. Muito bom. Muito legal. E não perder a essência, né, do festival. Eu acho muito legal, Rafa, quando você fala um festival enorme, que são 4 pessoas que fazem, né, assim. No Menos 30 Fest também, eu procuro ter um olhar em tudo, assim, porque se você começa a terceirizar a terceirização, né, ele vai perdendo a essência. Então, perde a característica, né? Mesmo quem está ali terceirizado, né, assim, tem que estar aberto para se conectar genuinamente com aquele trabalho. Sensacional. Galera, infelizmente nosso tempo acabou. A gente está com o tempo esgotado. Foi rápido. Muito rápido. Espero ter sido legal para todos. Muito. Mas eu para terminar, queria fazer uma rodada com vocês e vocês vão completar a mesma frase. Fechado? Sim, senhor. O mundo de evento pós-pandemia vai ser até 3 palavras. Foda pra caralho. Eu acho que vai ser verdadeiro, né, profundo e do coração, assim. Sensacional. É isso. Menina, né? Andrezão. Acho que é isso, concordo. Verdadeiro e que conte suas histórias. Galera, eu tenho muito a agradecer a vocês por terem participado desse painel. Agradecer a Letícia pela participação. Muito obrigado por toda Obrigada a você, troca, Rodrigo, por esse excelente pelo papo. convite. André, meu grande amigo, prazer te ver novamente. Ralf, prazer te conhecer. Prazer, sensacional tudo. A história do teu evento. Desse tempo de construção do painel, eu fui estudando um pouco mais. É uma questão de transformação do comportamento humano. Quando a gente rompe todos os raciocínios pré-estabelecidos, a gente parte para um modelo onde tudo é possível, onde a gente parte do pressuposto que o nosso único objetivo é criar boas experiências nas pessoas. E sabe qual é a melhor parte? A gente ainda faz dinheiro com isso. Então pronto. Lucro e propósito, galera. Não esqueçam. Andam juntos. Não é feio ganhar dinheiro. É feio ganhar dinheiro sem propósito. E com isso, eu novamente parabenizo o Marcelo, Daiana, pela promoção da feira da EBS. Devolvo a palavra
ao nosso querido amigo Manuel. Obrigado, Rodrigo. Gente, eu posso só fazer aqui um jabazinho rápido, que o Menos 30 Fest tá Nossa, com as desculpa, é inscrições. verdade. Imagina. O Menos 30 Fest tá com as inscrições abertas. Ele vai acontecer agora nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Então, daqui a 2 semanas. Meu e-mail deve estar estourando, meu WhatsApp deve estar estourando de mensagem, de coisa para resolver. Mas queria convidar vocês. O tema desse ano é Recalculando a Rota. Então, é um convite para cada um olhar para as suas experiências, o que nos trouxe até aqui, que futuro é esse que a gente quer construir junto. Se vocês puderem, né, se inscrever e convidar todo mundo. Todas as informações estão no site menos30fest.com.br. Tá? Obrigada. Sensacional, obrigado. Manuel, contigo. Rodrigo, obrigado.